momento de apresentar a mensageira dessa manhã, e quem vai fazer isso é a irmã Inês. Bom dia, irmãos. Um feliz sábado para todos vocês. Bom, hoje, como todos sabem, hoje é o dia da asa. E aí, eu vou apresentar para vocês os componentes da plataforma. Eu sei que o irmão Genivaldo, quase todos nós conhecemos da igreja, mas tenho certeza que temos visita no nosso meio que ainda não conhece ele. Aqui, o primeiro, do meu lado esquerdo, está o irmão Genivaldo. Ele é ancião da igreja e também faz parte da equipe da assistência social. E eu que vos falo, me chamo Inês, também faço parte da assistência social. E ao centro, né, que é a nossa pregadora, é uma amiga minha, filha da outra amiga minha, Dominice, de longos tempos, né, que ela é da igreja da Jardim das Nações em Diadema. E hoje ela vai trazer a palavra de Deus para nós. Então eu passo nesse momento para ela. Ela só esqueceu uma coisinha. Ela esqueceu de dizer que eu sou filha dessa igreja. Quando eu entrei por aquela porta ali, é uma coisa impressionante. Se bem que não faz tanto tempo assim, mas quando eu entrei ali, eu vi uma coisa na igreja que me deu uma remontada nos tempos passados, que foi a rachadurinha da parede. Essa rachadurinha sempre esteve ali. Olha, era uma briga, se juntavam os anciãos, essa igreja vai cair, nós temos que dar um jeito nessa rachadura. E aí eu comecei a renovar as minhas imagens passadas, e vou lhes dizer uma coisa, as minhas imagens estão invertidas, porque a frente da igreja era para lá. O que eu estou fazendo no fundo da igreja? E que igreja comprida que ficou essa? Daquela pilastra para cá era a igreja, era a sala dos jovens. Essa sala dos jovens deu muito o que fazer também. Aliás, os jovens dessa igreja sempre foi uma juventude supimpa, nós diríamos assim. Juntávamos aí uma turma. Cadê a minha turma? O que vocês fizeram com a minha turma? Só sobrou a minha... Ainda bem que sobrou a minha melhor amiga, a Lúcia. Uma fofocança que vocês não têm ideia. Vai ter hoje o JA lá na igreja, lá que tem aqueles rapazes bonitões, vamos, todo mundo. Era muito bom. Até estou me lembrando de um dia que teve um JA comunitário assim, na igreja da freguesia. E a nossa igreja sempre apresentava um número, né? Uma parte do JA, as outras igrejas também. Mas a nossa igreja tinha que ser algo diferente, porque era uma disputa, na verdade. Aí nós fomos apresentar. E naquele dia nós não tínhamos combinado com os meninos nada, e eu não sabia o que ia acontecer. Estou lá sentada, daqui a pouco entrou uma minha prima e sentou o seu piano. Só que ela não tocava piano. O que ela estava fazendo naquele piano? E ela sentou-se muito folgosamente no piano. E entrou o quarteto da igreja, esse sim. Mas o mais terrível é que ela começou a tocar. O piano estava virado de costas, a gente não enxergava muito bem, ela era baixinha. E ela tocou divinamente, e os meninos cantaram como nunca. A Lúcia acho que não lembra disso. Aí saíram, né? Nossa, eles foram ovacionados lá fora, porque cantaram divinamente. Só que eles não cantaram e ela não tocou. Eles dublaram, mas tão perfeito. Eu me lembro a música que eles dublaram naquele dia. Que coisa mais linda. Eu disse, o que vocês fizeram? Como você tocou? Ela, não toquei nada. Eu fiz a minha parte, só isso. Era muito gostoso. Me lembro da irmã Carolina, e eu sei que tem descendentes dela nessa igreja. A irmã Carolina era o xodozinho da galera. Nós amávamos aquela senhorinha como nunca. Ela era o bibelô. Todos amávamos muito. Me lembro do irmão Evaristo, me lembro do irmão Rezende, do irmão Joaquim, que morava aqui pertinho, e das meninas todas, dos meninos, do Edson, do Daniel. E se eu for lembrar, eu vou lembrar muitos e ocupar muito espaço. Essa igreja
continua sendo a igreja do meu nascimento. E ela é especial para mim. E muito bacana é eu pensar que em qualquer lugar do mundo, neste dia, nos horários um pouco diferenciados por causa do fuso, nós temos aí muitas pessoas que já disseram o Feliz Sábado na sua língua. Quem sabe os árabes, lá na nossa igreja adventista, lá pelas regiões orientais, hoje tenho dito muitas vezes, e aliás eu fico olhando, imaginando que se eu pudesse ser como Deus, não é? Que ouve de longe, escuta os burburinhos da terra. Então ele escutou lá da Arábia, Shabbat Shalom, Shabbat Shalom, Shabbat Shalom. Ali pertinho no Japão, por exemplo, Doyobi Happy, todo mundo falando Feliz Sábado dos brasileiros, o Feliz Sábado dos espanhóis, o Feliz Sábado dos franceses, Samedi Oro, Feliz Sábado, e assim por diante, tudo ao mesmo tempo, falando assim, aquela falação, e o Senhor ouvindo essa coisa magnífica. Aconteceu de eu achar uma coisa que eu trouxe para vocês, e eu fiquei imaginando no dia que o Senhor voltar, e todos nós juntos, de todos os países do mundo, estivermos reunidos para cantar em louvor ao Senhor. O mais legal é que todos saberemos a letra. Aliás, a letra está escrito, já está escrito, e é bom que você saiba. Já pensou que vergonha no dia que o Senhor voltar e nós estivermos juntos e você não souber a letra da música que nós temos que cantar? Vai lá, está no Apocalipse, presta atenção, vá buscar a letra, e essa será o nosso cântico. Mas eu achei uma coisa que vai dar uma ligeira impressão de como será esse louvor. Querido Christopher, a Igreja Internacional, a partir de 1 minuto, por favor. Se reuniram, e se reúne todos os anos um coral para ir para o livro dos recordes, o Guinness. E se reuniu um grandíssimo coral que está no livro dos recordes como o maior coral do mundo. São 9.000 vozes. Eles se reuniram todos num lugar. E isso foi nas Filipinas. Aí está o grande coral. Que coisa linda isto! E eu trouxe para vocês verem, para vocês terem uma ideia de como será o nosso encontro com o Senhor. Assim como eles. Olha. Não será magnífico? Todas as vezes que eu vejo esse vídeo, eu fico imaginando e sempre me arrepia, sabe aquele cabelinho que só arrepia em épocas especiais? Sempre meus cabelinhos se arrepiam. Eu posso pedir que se apague essas luzes aqui? Por favor? Volta lá. Deus me chamou para uma missão. E quando Ele me chamou, eu prometi a Ele que se eu cumprisse a missão que Ele me deu, eu jamais desperdiçaria uma oportunidade para relembrar os meus irmãos ou avisá-los de algumas coisas. E eu gostaria que vocês pensassem nisso.
algumas poucas coisas. Eu sou médica, para quem não sabe. E eu faço coleção de algumas coisas, e eu coloquei o nome da minha coleção de frases de ótimas. E essa frase eu escolhi a dedo para trazê-la hoje. Olha que coisa mais verdadeira. Quanto mais embalagens tiver que ser aberta para chegar ao alimento, menos saudável ele é para a sua saúde. Que coisa mais espetacular essa frase. É assim mesmo. Quanto mais o homem manipula as coisas, quanto mais pacotinhos tem, pior ele é. Quanto mais pacotinhos tiver, significa que você se afastou da criação. Você se afastou daquilo que Deus criou, por isso você está comendo mal. Pense nisso. Pense bastante nisso. Câncer. Alguém quer uma lasquinha de câncer? Vamos. Quem? Ninguém. Como vocês são sem graça. Câncer é uma coisa... Está aí, nas prateleiras. Está na sua casa. Está no seu corpício. Ai, cruz. Sabe que esses dias eu liguei o computador e apareceu assim, logo uma mensagem assim. Clique aqui e saiba o dia da sua morte. Eu vou embora. Credo, que coisa. Eu não quero saber o dia. Não quero saber. Depois eu pensei, mas que besta que eu sou. Afinal de contas, quem é que sabe o dia da minha morte? Vou lá saber que história é essa. Afinal de contas, quem pode saber o dia da minha morte, senão o próprio Deus? Será que inventaram um computador que tem conexão com o computador de Deus? Vou saber. Aí eu entrei lá e descobri o dia da minha morte. Vai ser daqui um bocado de tempo. Vai ser em 2056, se não me falha a memória. Mas o que me deixou muito interessada foi o fato de eu não querer saber o dia da minha morte. Assim como ninguém quer uma lasquinha, uma sementinha de câncer. Então vamos fugir disso. Sabe como? Cuidado, o que eu vou lhes dizer. Dentro da sua pessoa, especialmente, que me dá uma raiva danada, das moças jovens, elas conseguem ter uma barriguinha invejável. Ali naquela barriguinha que parece uma tabuinha, tem 6 metros de intestino, tem um fígado, tem um pâncreas, tem 2 rins. E tem mais uma porção de outras coisinhas, um ovário, isso é 2 ovários, um útero, tem mais uma bexiga por trás, e não aparece. Como que elas conseguem enfiar tudo aqui e ficar bem bonitinha? Eu olho para mim e sei que está lá, né? Muito bem. Dentro dessa sua barriga, que você pode ver ou não, tem um pâncreas. O pâncreas é uma peça preciosa, porque ele produz insulina, entre outras coisas. Muito bem. A insulina, quando produzida demais, ela está já comprovadamente relacionada com câncer. Ela seria produzida demais, ela é venenosa. E ela causa ou provoca uma situação de câncer. Quando é que você produz insulina demais? Quando você come carboidratos. Os carboidratos estão no arroz, os carboidratos estão no macarrão, os carboidratos estão na pizza. Quando você come estas coisas refinadas, eles entram pela sua boca, passou pelo seu esôfago e se transformam em açúcar. Já. É açúcar puro.
Então, quando você come e que ele vira açúcar, esse açúcar não pode ficar dando voltas no seu sangue. Então, a insulina é a única que tem a chave para abrir as células e enfiar esse açúcar para dentro das células. Então, sai insulina aloprado, abrindo tudo quanto é porta, para entrar a sua insulina, para entrar o seu açúcar e sair da sua corrente sanguínea. Quando você come essas coisas refinadas, existe uma quantidade muito grande de insulina no seu corpo para acabar com esse açúcar. E essa quantidade muito grande de insulina é cancerígena. Conselho: tire o arroz branco da sua mesa, volte para o arroz integral. O arroz integral, ele é um arroz que demora para liberar essa insulina. A insulina vai sendo liberada devagarzinho. Coma pizza. Faça sua massa. Coma o arroz integral. O macarrão integral, caramba! Eu fiquei de trazer, não deu. Não está passando. Não está. Eu estive olhando os macarrões por aí, e os macarrões integrais, dos melhores, do melhor que eu achei foi a marca Renata. Vai por mim que é beleza. Muito bem, já que eu cumpri a minha promessa com o Senhor, vamos falar de asa, de adra. Eu perguntei para Inês assim: Inês, qual é o seu objetivo naquele sábado pela manhã? E ela me disse assim: ai, sei lá, eu acho que... E ela ficou assim, ela não sabia me responder o quê. Eu disse: vamos, filha, me diz aí, você quer que os irmãos doem mais? Você quer que os irmãos entendam alguma coisa sobre a asa? Você quer o quê? Ela disse: eu quero gratidão, porque a minha igreja doa muito. A minha igreja é uma bênção, tem dinheiro em caixa, a gente tem dinheiro em caixa para fazer, a gente tem roupa, tem alimento, a gente socorre as pessoas que precisam, e temos sempre. E eu falei: maravilha! Maravilha! Porque vocês entenderam o mandamento do Senhor. Isso é tão raro, isso é tão raro. É a minha igreja, é por isso que funciona assim. Solta para mim o videozinho da ADRA que está aí. A ASA, Assistência Social Adventista, é uma ADRA pequenininha, é uma ADRA da igreja. Mas foi feito um vídeo muito bacana sobre a ADRA que eu tinha que trazer. Sobre o que é que a ADRA está fazendo no mundo. Quando é que ela entrou no Brasil? Como é que ela funciona? Joga lá, Christopher. Tá? Em cada coração humano, Deus colocou o amor, a compaixão, a solidariedade. À semelhança de Cristo, sentimos um profundo desconforto ao ver nossos semelhantes que sofrem e temos o desejo de fazer alguma coisa. Por isso, tenho certeza que você já sonhou muitas coisas. Já sonhou em alimentar milhares de crianças carentes. Já sonhou em oferecer uma perspectiva de futuro para muitas crianças e adolescentes, promovendo atividades de desenvolvimento sociocultural, reforço escolar e valores de vida. Já sonhou em ajudar jovens e adultos a encontrar uma fonte de renda e ter seu espaço no mercado de trabalho. Ou até já sonhou em ter um espaço que promova a recuperação de marginalizados e drogados, reabilitando-os à vida produtiva. Já sonhou também em ter uma lancha que leve saúde e instrução a comunidades ribeirinhas. Ou quem sabe, sonhou em poder socorrer aqueles que sofrem perdas e dor nas catástrofes e tragédias da vida. Esses sonhos já são realidade para nós, da ADRA Brasil. Você também pode fazer parte deste sonho. A Agência Adventista de Desenvolvimento e Recursos Assistenciais, a ADRA,
é uma organização não governamental estabelecida pela Igreja Adventista do Sétimo Dia com a missão de mobilizar recursos humanos, materiais e financeiros para aliviar o sofrimento de pessoas necessitadas. As primeiras ações no mundo foram de distribuição de roupas, medicamentos e alimentos para pessoas afetadas pelas grandes guerras mundiais. No ano de 1956, esse serviço tornou-se oficial e, em 1962, já alcançava 29 países. Na década de 70, a ADRA passou também a organizar projetos de desenvolvimento comunitário, oferecendo uma transformação mais duradoura à vida das pessoas atendidas. Em 1997, a ADRA recebeu o Status Consultivo Geral das Nações Unidas, o que favoreceu sua atuação no cenário internacional. Hoje, a ADRA está presente em mais de 120 países. Só em 2010, foram mobilizados 130 milhões de dólares para atender mais de 20 milhões de pessoas no mundo. No Brasil, a ADRA foi estabelecida em 1984, cobrindo todo o território nacional, com inúmeros projetos que levam mudanças positivas e duradouras a muitas vidas. Só em 2011, foram mobilizados mais de 8 milhões de dólares revertidos em projetos que beneficiaram cerca de 444 mil pessoas necessitadas. Um sonho não se constrói sozinho, um sonho não se realiza sozinho e um sonho não pode durar por si mesmo. É necessário o apoio de pessoas, milhares delas, pessoas que querem fazer a diferença, pessoas que querem transformar o mundo para melhor. Junte-se a nós, faça parte desse sonho, faça a diferença. ADRA, transformando o mundo, uma vida de cada vez. Isso não é espetacular? É um pouquinho, milhões de pessoas. Vocês fazem a diferença. Então, continuem fazendo. Aliás, escolhi um verso para hoje. Um novo mandamento vos dou, que vos ameis uns aos outros. De que jeito? Que também vós ameis uns aos outros, vos ameis. Como eu amei. Como é que o Senhor te amou? Eu diria, Ele amou com o máximo de amor que alguém poderia amar outro alguém. Não é? Eu tenho lidado muito com a morte. Não matei os pacientes. Eu tenho lidado com a morte por causa dessa maldita doença. Uma delas é o câncer. E morrer não é bom. E quantas vezes eu vejo as pessoas chegando, tem uma senhora que ela chegou há 2 meses atrás no meu consultório e disse assim para mim, eu tenho um câncer aqui e tal, já metastasizou, já tem metástase ali, acolá, mas eu estou ótima. Ela estava tão para cima, e ela me trouxe os exames, eu olhei e pensei, como é que ela pode estar ótima? Bom, mas ela estava realmente confiantíssima, estava muito ótima. Vivendo, ela é uma senhora de 40 e poucos anos, não é? Estava ótima. Mas ela faz tratamento no Hospital São Paulo, no Hospital papá, mas de vez em quando ela aparece para mim. Porque às vezes algumas coisas a gente tem que fazer. E ela veio para mim de volta na semana passada. Era outra pessoa. Muito emagrecida, muito envelhecida, muito abatida, com uma tremenda falta de ar. E eu pensei, o câncer chegou para levar. E ela está indo. E ela já sabe disso, porque ela está sentindo isto. E quando a gente pensa em morte, automaticamente a gente pensa nas pessoas que a gente viu morrer.
ou as pessoas que fazem falta na vida da gente porque a gente conhecia, porque era da família, porque é filho, porque é pai, porque é mãe e que morreu. E você não gosta da morte, porque nós não nascemos para morrer. E o Senhor sabia o quanto isso significaria para nós, então Ele morreu no meu lugar, para mim não morrer para sempre. E isso é um amor enorme, e é isso que Ele pede que nós tenhamos para com as outras pessoas. Quando eu tiro a minha sobra e dou, isso não é o amor que Deus pede de mim. Quando eu faço só o que me convém fazer, porque eu gostei dele, então eu vou fazer um favor para ele, eu vou dar um prato de comida para ele. Você não fez grande coisa, você não fez nada, porque isso sobrou de você. Isso não está lhe fazendo falta nenhuma, isso não lhe exige sacrifício, esse não é o amor que Deus pede de mim. Se eu e você fizéssemos como diz a Bíblia, em que eu amasse as pessoas de tal forma como Ele me amou, nós teríamos triplicado os motivos pelos quais a Adra tem trabalhado. Nós teríamos trabalhado em quádruplo, em quinto, em 10 vezes mais. Essa igreja teria feito 10 vezes mais do que tem feito, e a Inês me disse que tem feito muito. Nós fazemos até um certo ponto. Nós damos do que sobramos. Nós não damos porque damos e damos. Nós damos porque sobrou. Sabe, é muito diferente você encontrar uma pessoa e dizer: oh, como vai você? Ah, eu vou bem, sabe, eu estou passando uma certa dificuldade. É mesmo, vou orar por você. Orar por você é bom, mas ir lá e fazer por ele é melhor. Ao invés de você mandar um recado para alguém no hospital, vá lá visitá-lo. Esteja com ele, passe a mão na mão dele. Diga para ele o quanto ele significa para você. Isso é amar o próximo, como Jesus nos amou. Na verdade, eu fico me perguntando, o que é o amor? Sabe o que é amar o próximo? Amar o próximo é olhar o semelhante como Jesus te olha. De que jeito Jesus te olha? De todos os jeitos que você precisa ser olhado. Quantos de nós aqui, eu não acho que vá levantar mão nenhuma, porque eu pergunto, quantos de nós aqui, em momento algum, precisou do olhar do Senhor de forma especial? Quantos não precisaram? Sempre tem aquele motivo que é você e Deus, e você bota o joelho, e você chora: Senhor, olha aqui para mim, a coisa está preta. Eu preciso de Ti. Eu preciso que o Senhor me console, eu preciso que o Senhor me ajude, eu preciso que o Senhor me diga o que fazer, eu preciso que o Senhor me ajude a decidir, eu preciso. Esse é o amor com que o Senhor te olha. E com o passar dos anos a gente vê as respostas que aconteceram. Quando eu era meninota, moça, nessa igreja, eu tinha um enorme sonho. Esse dia eu estava conversando com a Lúcia. Eu tinha um grande sonho e eu comentava isso com ela. Eu falei: um dia eu quero ser uma médica. Mas eu era pobre, de marré. E para você ser uma médica, você precisava ter muito dinheiro, porque tinha que fazer um cursinho muito bom, como hoje ainda precisa. Ou eu podia comprar uma vaga na faculdade. Eu cansei de fazer vestibular. Uma vez eu fiz o vestibular e terminei o vestibular. Quando eu desci assim umas escadas de um prédio de uma escola que eu estava fazendo vestibular, eu vi um fulano pagando 15 mil reais para alguém, porque se alguém tinha ditado as respostas para ele, ele tinha conseguido uma vaga naquela prova. Quando que eu ia conseguir? Naquela época era 15 mil. Eu nunca teria dinheiro, nunca teria 15 mil. E eu fui para o Sul, fiz pedagogia, porque era o que me restava, porque eu já dava aula. Depois eu fiz história, geografia, porque eu já dava aula. E aí fui fazendo. Aí um dia o Senhor, e eu sempre: Senhor, olha para mim, olha eu aqui. Eu quero tanto
Senhor, eu quero te servir, eu prometo que eu vou lhe servir. A gente promete tanta coisa quando a gente precisa, não é? E o Senhor olhou para mim e disse, tá bom, eu vou te dar. E me deu. Ele me deu uma bolsa de estudos, porque de outro jeito eu não teria. E ele disse, você vai me servir, né? Então você vai para uma escola que prepara medicina missionária. Me colocou lá na Universidade de Mar del Plata, na Argentina. E eu fiz medicina lá. Depois saí de lá e disse, agora você vai voltar para a sua terra e vai trabalhar lá no meio das pessoas que precisam. E lá estou eu em Diadema. Próximo. E assim é. Com que olho Deus me olhou? É com o mesmo olho que eu tenho que olhar as pessoas que estão ao meu redor e que agora dependem de mim, o que precisam de mim. Um sociólogo foi na África e juntou a molecadinha e disse assim, ó, todo mundo lá atrás. Aí botou assim longe de uma árvore, uns bons metros da árvore, e embaixo da árvore ele colocou um balde, uma cesta de vime cheia de doces, de coisas gostosas para comer. E os meninos da África, né? Não é tão simples assim, não tem doce rolando assim, que nem tem por aqui. E os meninos, e ele disse, ó, quem chegar lá primeiro numa corrida, ganha os doces, come tudinho sozinho. Preparar, vamos lá, fez uma linha lá no chão, vamos lá, atenção, quando eu contar 3, e eles estão lá. Mas ele viu que tinha um bochicho assim entre eles, mas ele estava mais perto para ver quem que ia chegar, né? Mas ele viu que tinha um bochicho lá. 2, vamos lá. 3, quando ele disse o 3, eles se agarraram à mão um do outro e correram tudo junto. E chegaram todos juntos. E ganharam todos juntos. Ele perguntou, mas o que é isso, meus filhos? E eles responderam, isso é Ubuntu. Ubuntu. Eles, Ubuntu. E ele diz, o que é isso, misericórdia? Sabe o que era isso? Significa, sou quem sou, porque somos todos nós. Em vermelho não apareceu, modificou aqui a programação. Sou quem sou, porque somos todos nós. Isso é Ubuntu. Oh, Senhor, imagine se nós levássemos em consideração que nós somos. Não sou eu particularmente. Já começa por Deus. Deus é 3. 3 que se comunicam de uma forma esplêndida para trabalhar em volta do ser humano caído. O Pai Nosso, ensinado por Jesus Cristo, começa, Pai Nosso, não é meu Pai. Por isso que eu fico muito invocada quando algumas pessoas vão orar em público e dizem, Senhor, tal, não sei o que, eu te peço. E termina a oração. Eu falei, mas ele não orou por mim, eu estava aqui ajoelhada junto. Por isso, quando vamos fazer uma oração em grupo, eu tenho que dizer, nós te pedimos, nós te agradecemos. É eu e mais esse grupo que está aqui comigo. E o Senhor diz, Pai nosso que estás no céu, santificado seja o teu nome, o pão nosso de cada dia. O que Deus criou é meu e seu. Por que algumas pessoas têm um hábito terrível de querer só para si? Por que nós temos essa tendência tão grande de sermos tão egoístas? Nós devíamos nos preocupar mais com as outras pessoas. A gente só é gente quando a gente vive com a gente. A gente só é feliz quando pode partilhar. Se eu posso botar o milionário com todas as coisas dele, todos os dinheiros deles ensacados numa ilha, ele vai ser absolutamente infeliz. Por quê? Porque ele é só ele. E ele, sem as outras pessoas, ele não é nada. Ou é? Deixe-me lhes apresentar uma pessoa. Aqui está ela. Irena Sandler. Ela nasceu em 1910. Claro que ela já morreu. Não é? Porque ela teria feito mais de 100 anos agora, não é? Seriam 107 anos.
Irena Sandler. Ela era filha de um médico e esse médico morreu muito jovem. Ela era pequena quando ele morreu, ela era pequena mocinha. Quando ele morreu de tifo, porque ele estava misturado com agentes, porque ele pegou o tifo. Durante a sua juventude, ela nunca esqueceu das palavras do pai, que ensinou algumas coisas preciosas para ela, tais como: filha, faça o bem, não esperando que a outra pessoa te retribua. Faça o bem, porque o bem é que deve ser feito. E ela cresceu com isso, se transformou numa assistente social. Quando estourou a Segunda Guerra Mundial, Hitler pegou os judeus todos e em 4 quilômetros quadrados, na Polônia, ele enfiou 500 mil pessoas, 500 mil judeus, num espaço de 4 quilômetros quadrados. Irena Sandler viu, ela era polonesa, e ela viu a situação que eles estavam vivendo lá. Ele mandou cercar, os judeus não saíam de lá, não podiam trabalhar, viviam numa pendenga sem fim. A doença tifo chegando de cima para baixo. E eles morrendo aos montes. Irena Sandler se condoeu com aquilo e lembrou-se das frases do pai. E ela foi se candidatar para trabalhar no meio deles lá. Claro que os alemães não queriam se meter com aquelas gentes que eram judias e eram doentes ainda. Então Irena Sandler entrava lá dentro. Aí está ela, mocinha. Ela formou uma equipe da Cruz Vermelha. Ela era assistente social, ela não era enfermeira. Ela formou uma equipe da Cruz Vermelha. E eles entravam lá dentro. Então, quando ela entrou lá dentro, ela percebeu tanta criança que ia morrer. E ela disse: eu preciso tirar essas crianças daqui de dentro. Eu não posso tirar os adultos, mas eu tiro as crianças. Então, ela começou a conversar com os pais. Pais, você vai morrer aqui dentro. Deixa eu tirar seu filho. Mas como que ela ia tirar os filhos de lá de dentro? Ela: eu dou um jeito, você permite que eu leve? Levo, eu vou levar ele para um lugar seguro. E quando você sair daqui, você vai encontrá-lo, porque eu vou lhe dizer onde ele está. Ok? Ok. E assim foi. Ela entrava com aqueles caminhõezinhos, assim, caminhõezinhos com caixas enormes de batata, de tudo que ela pudesse arranjar do lado de fora para poder levá-la para dentro. E levava caixões também, porque ela sabia que morriam pessoas lá e o serviço dela também era tirar os mortos de lá de dentro. Ela encheu esses caixões de criança. Encheu, um montão de crianças. E ela, quando ela passava pela guarda alemã, ela só dizia: ó, tem caixão aí. Eles: passa. Porque eles não queriam chegar perto do tifo. Ela se comunicava com as outras enfermeiras e muitos colaboraram com ela. E ela, aqui, já velhinha, um dia, uma das crianças, ela pegou os nomes das crianças, ela colocou o nome das crianças, o nome dos pais, e colocou todos os dados das crianças, para que ninguém sofresse nada. Ela colocou em garrafas, enterrou no quintal de algum lugar que só ela sabia. Não no quintal da casa dela, porque ela era tonta, né? E ela foi presa. Aí está a Irena Sandler, ela foi presa pela Gestapo, que é a polícia alemã, de pegar essas coisas, né? Essa gente que fazia resistência. E torturaram ela para mais de metro, quebraram os 2 pés dela. E ela foi condenada à morte. Só que o pessoal que apoiava ela pagou um soldado para livrá-la dessa encrenca. E quando ela estava indo para ser morta, o soldado deu um jeito e ela morreu, mas não morreu. Ele matou, mas não matou. Porque ela escapou e foi mandada embora, e dali ela saiu, mas ela nunca mais pôde caminhar, porque os 2 pés dela ficaram danificados por demais. Passaram-se os anos. Em 2007, um aluno, um jovem, lá longe nos Estados Unidos, lembrou-se da história de Irena Sandler e foi buscá-la. Ela nunca contou essa história para ninguém. Ela ficou segredosa sobre o assunto. E esse fulano foi lá na Polônia encontrá-la. Ela estava no asilo.
E lá ele encontrou ela, escreveu todos os detalhes da história. Ele era um descendente dessa turma. Escreveu, voltou para os Estados Unidos, contou para todo mundo. E ela foi candidata ao Prêmio Nobel em 2005. Depois disso, isto é 2007, quando ela recebeu uma enorme homenagem no asilo onde ela estava. Tinha tantas flores naquele quarto, tinha tantas flores em volta, e disseram assim para ela: você não se alegra por ter ajudado mais de 2.000 crianças? 2.500 crianças ela tirou de lá de dentro. E ela disse: ah, não, eu só tenho um sentimento. O que é? Eu podia ter feito mais. Isto é amar como Jesus Cristo pede que amemos. Ela não se importava com os pés, ela não se importava de ser presa, ela não se importava do risco de vida que ela estava correndo. Ela precisava fazer, porque ela precisava olhar para essas pessoas com o mesmo olho que Jesus olhava para ela. Que coisa linda, que perfeita situação. Olha lá, mais uma frase daquela que nos dá o que pensar. Mas, sobretudo, tende, olha Pedro dando conselho, tende amor ardente uns para com os outros, porque o amor cobrirá uma multidão de pecados. Sabe, quando eu amo com os olhos ou com a forma como Jesus quer que eu ame, eu não vou ver os defeitos, porque isso é Deus quem vê. Não, aquele ele não vai ajudar porque ele é safado, sem vergonha. Eu tenho um paciente que ele é chamado de Mãozinha. O Mãozinha é o maior traficante do pedaço. E ele é chamado de Mãozinha justamente porque ele perdeu um braço, e é o braço direito. E no dia que eu o conheci, eu notei que tinha um alvoroço naquele lugar. Era uma coisa, sabe, as pessoas estavam diferentes, mas eu abro a porta, aí vem cá, você daqui a pouco fecha a porta. Então, mas eu via que tinha alguma coisa estranha. Aí veio o gerente do lugar e me disse assim: doutora, você pode atender o fulano de tal logo? Eu vou atender sim, claro, sem problema, mas ele é um paciente especial. Por que especial? Porque ele é meio impaciente. Não tem problema, vou atender, tranquilo, vamos lá, quando chegar a vez dele eu chamo. Não, eu queria que você atendesse logo. Mas por quê? Ele é diferente dos outros? Tá bom, já que você está pedindo, pede para ele vir entrar. E lá veio ele. E aí a doutora falou: chega mais. Pá. Atendi o Mãozinha. Todos estavam com medo. Porque se ele se irrita com alguém, esse alguém morre. Uau! E aí eu me lembro de Pedro: ameis como eu vos amei. Como é que o Senhor olhou para a prostituta? Como é que o Senhor olhou para aquele ladrão na cruz do ladinho? Se estava morrendo daquele jeito é porque era terrível. Não, eu não vou amar você porque você é ladrão. E nem você porque você é prostituta. Você fazia porque queria, ninguém te arrastou para lá. Não é? E eu tinha que amar o Mãozinha, cujo nome eu não me lembro agora. Eu só sei que o nome dele é Mãozinha. Até hoje, o Mãozinha é meu amigo. Ele já me ensinou uma porção de formas de cumprimentá-lo com a mão esquerda. Ele já está bem para lá da casinha. Nesses últimos meses eu tenho visto ele bem acabado. Ele usa crack, ele usa cocaína. Ele tem 500.000 facadas naquele corpo. Nem sei como é que ele tem corpo, né? Mas ele está lá. E eu tenho que amá-lo. Eu não tenho que julgá-lo, eu tenho que amá-lo. E se ele vier com uma bala, eu tenho que salvá-lo, ou tentar salvá-lo pelo menos. Não, você vai morrer, você é bandido. Agora é a sua vez de morrer. Não, isso pertence a Deus, eu tenho que amá-lo, não importa como. Eu não vou dar meio antibiótico para ele, eu tenho que dar um antibiótico inteiro. Eu tenho que fazer o meu trabalho por inteiro, porque o Senhor me disse que é para assim, que é para mim amar as pessoas ardentemente. E esse versículo está muito especificamente ligado à igreja. Nós temos que nos amar entre nós mesmos.
E se eu sair e um de fora falar mal de vocês, eu acabei de brigar com você, mas eu chego lá, é meu irmão, qual é a sua? É meu irmão. Eu tenho que te amar ardentemente, porque você é mais irmão do que nunca. Ou não é assim? É assim. Essa é a última pessoa que eu quero lhes trazer. Annie Sullivan. Annie Sullivan teve um problema bem sério nos olhos e ela ficou cega por muito tempo. E o irmão dela era mais cego que ela. Os dois órfãos foram parar numa instituição. Lá o irmão morreu e ela conseguiu voltar a ver. Ela aprendeu a escrever, a falar em braille, escrever em braille, ler, né? Em braille. Braille é uma forma de leitura com as mãos. Dificílima. Muito bem. Annie Sullivan se encontrou um dia com essa menina, que se chamava Kelly. Annie Sullivan foi convidada para ser a ama seca dessa mocinha aí. A primeira vez que a Annie Sullivan se encontrou com ela, trouxe para ela de presente uma boneca. Essa mesma boneca que está aí. E a menininha pegou a boneca e jogou no chão. Não quero boneca. Ela nem falou isso, ela jogou lá no chão. Ela recolheu a boneca. Na hora da comida, todos sentaram à mesa e a mocinha, que tinha 5 anos de idade na época, sentou-se também e essa mocinha comia com as mãos. E se ela quisesse alguma coisa que não era dada na hora, ela começava a gritar e se atirava no chão. Amar uma criança dessa é muito difícil. Volta e meia aparecem umas crianças lá no meu consultório que outro dia eu peguei uma, sentei na máquina. Tu fica aí. Só sai daí quando eu disser. Tá entendendo? Aí a mãe disse, ela vai te dar uma injeção. Não vou na injeção, fica aí. Que criancinha que vão estar umas palmadas naquela criança. Mas essa aqui era digna de muita pena. Mais do que as palmadas, porque essa criança parece que teve escarlatina. Então, quando a Annie Sullivan a conheceu, ela não via, era cega, surda e, portanto, muda. Você já imaginou você ser uma pessoa que não vê, não ouve e não pode falar? Não sabe falar? E assim ela se comunicava. A Annie Sullivan fez por essa moça o que ninguém jamais poderia ter feito se não tivesse amor. Ela ensinou essa mocinha a se transformar nessa senhora. Essa senhora ganhou um prêmio Nobel da Paz. Essa senhora ganhou os títulos variados no Japão, nos Estados Unidos e a Ordem do Cruzeiro do Sul no Brasil. Essa senhora fez a universidade, nunca ouviu um professor. Fez a universidade, escreveu vários livros, porque sempre com ela estava a segunda pessoa dela, que era a Annie Sullivan. E a Annie Sullivan se comunicava com ela com as mãos, a minha mão na mão dela. Todas as aulas, a Annie Sullivan falava para ela com um toque na mão. Eu não sei como é isto, eu não entendo como pode ser isso, mas assim elas se comunicavam. Ela ensinou tudo que ela aprendia, ela ensinava para ela. Pá. Essa senhora escreveu livros, e aí está ela lendo em braille. A Annie Sullivan ficou noiva, ela nunca se casou, essa senhora linda nunca se casou, mas se transformou uma sumidade no mundo. Ela era convidada para dar palestras, porque ela aprendeu a falar. A Annie Sullivan lhe ensinou. E às vezes ela chamava a Annie Sullivan para perguntar, estou falando muito alto? Ela tinha uma voz gutural de quem nunca ouviu ninguém falar. E não falava como eu e você. Ela falava algo assim, eu estou aqui, porque quero lhes contar. Assim ela falava, porque ela nunca ouviu ninguém. Ela era convidada para grandes eventos, quando tinha grandes cantores ou grandes artistas que iam se apresentar, ela tinha um lugar especial no palco.
e ela ficava junto ao piano, se eu fosse um pianista ou um cantor, e ela era sempre convidada para conversar ou para estar junto com o famoso artista, porque ela gostava de conhecê-los com as mãos, e ela pedia que ele lhes cantasse um pouquinho, porque ela precisava ouvir com as mãos. Ela punha a mão assim no pescoço da pessoa que estivesse cantando. Agora, quem seria essa mulher se não fosse a Anne Sullivan? Não é uma comparação muito justa, mas quem seria eu sem Jesus Cristo? Quem seria você sem Jesus Cristo? Não seríamos verdadeiramente nada, nada. Por isso lhes digo que continuo achando, amados, amemo-nos uns aos outros, porque o amor é de Deus. E qualquer que ama é nascido de Deus e conhece a Deus. E se nós não amamos e não fazemos pelo próximo, se não fazemos sacrifício pelo próximo, nós não amamos. E se nós não amamos, nós não somos de Deus. Estamos perdendo tempo aqui na igreja. Christopher, tem um videozinho aí... eu não sei o título agora. Põe. Preste atenção o que eu quero dizer. Esse vídeo é perfeito. Olha lá.เขาจะได้อะไรถ้าเขาทำแบบนี้ทุกวันเขาจะไม่ได้อะไรเลยไม่ได้รวยขึ้นไม่ได้ออกทีวีไม่มีใครรู้จักไม่ได้มีชื่อเสียงที่มากขึ้นเพราะสิ่งที่เขาได้คือได้แค่ความรู้สึกได้เห็นความสุขได้เข้าใจได้ความรักได้ในสิ่งที่เงินซื้อไม่ได้ได้โลกที่สวยงามกว่าเดิมในชีวิตคุณอะไรคือสิ่งที่คุณต้องการมากที่สุดไทยประกันชีวิตเชื่อในความดีNão é magnífico? Isso transmitiu tão perfeito o que eu quero dizer. Quando você colabora com a ASA ou quando você colabora com qualquer um que precise de você, isso é amor. Esse é o amor que Deus espera da sua igreja. Afinal de contas, qual é a nossa função nessa terra? É juntar coisas,
É juntar coisas e coisas e coisas. Para quê? Isso não é a sua função. Qual é a sua função na terra? Esperar o Senhor voltar. Qual é o seu maior, ou deveria ser o seu maior desejo? Viver para sempre. Onde? No céu. Algumas pessoas estão vivendo, alguns irmãos da igreja estão vivendo como se a vida toda dele fosse só essa. E não é. Essa vida passa e passa ligeiro. Faz mais de 30 anos que eu saí dessa igreja. Droga, falei minha idade. Foi tão rápido. Foi assim. Minha nossa. Que rápido. Parece que foi ontem que eu estava aqui com os meus amigos, com os meus queridinhos vovôs e vovós da nossa igreja, querido, que eram muito amados, por sinal. Não estou vendo nenhum deles aqui. Eu estava falando com a Lúcia que estou me sentindo meio deprimida, porque dos meus velhos amigos eu só vi 3 rostos que eu conheço, de verdade. Os outros rostos eu já não conhecia mais. Mas que lindo que toda a minha igreja anterior trouxe essa igreja para enchê-la novamente com seus amados, com seus filhos, com seus netos. E nós temos que continuar a obra que eles começaram. Nós temos que fazer essa igreja crescer tanto que tenhamos que construir outra do outro lado. Temos que multiplicar o nosso amor pela nossa redondeza. Essa era uma grande ansiedade da nossa igreja. Eram os nossos vizinhos. Tinha um vizinho de lá de cá que era terrível. Mas nós amávamos ele por ele terrível, assim como ele era. E saíamos e falávamos do evangelho. Quantos desses vizinhos vieram para essa igreja? Temos que amá-los assim mesmo. Porque tudo passa e passa muito ligeiro. É muito rápido. Eu estava nas semanas passadas fazendo uma palestra, cumprindo a missão que o Senhor me deu, né? E eu estava fazendo um teste de saúde. Aí tinha no grupo um paciente meu. E eu disse: fulano, eu quero só saber a tua idade. Uma idade do que o seu corpo, quanto o seu corpo tem de idade. Se você não soubesse quantos anos você tem, quantos anos você teria? Se você não soubesse o ano que você nasceu, quantos anos você daria para você? E aí eu fiz um teste de saúde, e aí eles foram fazendo o teste, depois faz um cálculo, e eu falei, aí Euclides, quantos anos você está? Ele disse, estou mais jovem do que a minha idade de corpo. Eu, beleza. Nós não queremos morrer definitivamente, mas vamos. E vamos sair daqui para uma coisa melhor. Como é que é? Vamos partir dessa para uma melhor, vida eterna, vida eterna. Então não se prenda às coisas, compartilhe. Não se grude às coisas de vida. Não tenha só para si. Viva. Eu quero terminar esse culto com uma música que eu escolhi. Porque eu vou pedir permissão para traduzi-la. Porque o original dela é em inglês e eu não consegui outra forma. Põe o David Phelps, por favor. Timelessly, earth and heaven will pass away. It's not a dream, 'cause God will make all things new that day. Gone is the curse from which I stumbled and fell. Evil is banished to eternal hell, and there will be no more night, no more pain, no more tears, never crying again. Praises to the great I am. Oh, we're gonna be
see all around. Now the nations bow down to sing, and the only sound is the praises to Christ our King. Slowly the names from the book are read. I know the King, so there's no need to dread. No more night, no more pain, no more tears, never crying again, and all the praises to the great I am. Oh, we're gonna live in the light of the risen Lamb. You see, over there's a mansion, oh, that's prepared just for me, where I will live with my Savior eternally. And there will be no more tears, never crying again. All the praises to the great I am. Oh, we're gonna live in the light of the risen Lamb. All the praises to the great I am. We will live in the light of the risen Lamb. Pronto, Christopher, pode voltar o power. Essa é a primícia. Abram suas Bíblias para encerrarmos com esse versículo. Preste bem atenção, porque este é o resumo de todas as coisas. É o resumo da sua estada aqui. Quando entendermos isso, nós abraçaremos diferente. Nós viremos à igreja diferentes. Nós agradeceremos diferente ao Senhor pelo que Ele nos deu. 1 João 3, 16 a 19. E nisso temos conhecido o amor em que Cristo pôs a sua vida por nós. Nós também devemos dar a nossa vida pelos irmãos, pelos semelhantes, por aquele igual a mim. Porém, se um tem bens deste mundo e vê a seu irmão padecer necessidade e não lhe toca o coração, como pode o amor de Deus estar nele? Filhos meus, não amemos de palavra nem de língua, senão com obras de verdade. E nisto conhecemos que somos da verdade e asseguramos nosso coração perante Ele. Não amemos de fala, de pensamentos, mas de atos de verdade.
Vamos amar uns aos outros, vamos amar os nossos semelhantes, vamos viver logo essa terra para que Jesus venha e vivamos para sempre com Ele. Quero terminar com a minha última ótima para que você pense nisso. Escrita por Clarice Lispector, uma grande escritora conhecidíssima. Um amigo me chamou para cuidar da dor dele. Guardei a minha no bolso e fui. Vamos orar? Em pé. Como é o nome dessa pessoa do internado? Fernando? Orlando, ok. Temos o irmão Orlando que sofreu um infarto, está internado e nós devemos amá-lo agora e amar os seus familiares também. Oremos por ele e aqueles que o conhecem, vá visitá-lo. Leve o seu amor para ele em pessoa. Isso não é fácil e alguns são mortais. Vamos orar então. Querido Deus, ai Senhor, o Senhor nos amou tanto e é tão grande, que quando pensamos nisso a nossa responsabilidade duplica e a nossa consciência pesa, porque nós não sabemos ou não temos amado aos nossos semelhantes como o Senhor nos amou. Ah, Senhor, ajuda-nos neste detalhe. Porque nós queremos que o amor que vem de Ti venha para nós. E que nós sejamos criaturas cheias de amor. Porque o Senhor nos deu esse amor. Por favor, Senhor, dê-nos o privilégio de ir aos céus contigo um dia. Para que possamos nos ajoelhar perante a Tua pessoa. Junto aos Teus pés. E poder agradecer o sacrifício imenso que o Senhor fez por nós. Sabemos, Senhor, que não chegaremos lá se nós não soubermos fazer o nosso sacrifício também pelos nossos semelhantes. Por favor, Senhor, dá-nos força, dá-nos sabedoria, dá-nos humildade e desliga-nos do nosso próprio eu. Perdoa as nossas falhas para que possamos estar sempre na Tua presença, pelo menos com o coração limpo a cada dia. Senhor Deus, por favor, intercedemos nesse instante pelo Orlando Brás. Está lá no hospital, sabemos lá de que forma, em que situação, em que dificuldade exatamente, mas o Senhor sabe. Dá, Senhor, a Tua companhia e o Teu conforto aos parentes e a Ele mesmo. Para que, se ele estiver consciente, ele saiba que o Senhor está lá. E que saiba que mesmo que ele morra aqui, não faz mal. Afinal de contas, a vida eterna está preparada e é em outro lugar. Ajuda-nos a chegar nela, Senhor, de uma forma ou de outra. Por favor, te suplicamos encarecidamente, pelos méritos sagrados do nosso amado, misericordioso e Salvador Jesus Cristo, nós te imploramos hoje. Amém. Olá, sejam todos bem-vindos à Igreja Adventista do Sétimo Dia de Vila Brasilândia. Neste momento vamos mostrar como é simples nos encontrar e seguir nas redes sociais para ficar por dentro de nossas programações. Primeiro passo, veja se você já está conectado com sua conta no YouTube. Segundo passo, com a página do YouTube aberta, basta pesquisar por I-A-S-D Vila Brasilândia. Na pesquisa irá aparecer nosso canal e alguns vídeos que já publicamos anteriormente. Clique no link com o nome da igreja e em seguida em inscrever-se, que está em vermelho.
E, se quiser receber as notificações dos novos vídeos publicados, basta clicar no sininho e marcar a opção enviar para mim todas as notificações deste canal. Quando já estiver com sua conta no Facebook, basta pesquisar pela Igreja de Vila Brasilândia, @IASD Vila Brasilândia. Quando a página aparecer, basta clicar em curtir. Também temos um clube de jovens em nossa igreja. Todos estão convidados a participar. Quem quiser saber mais sobre nosso clube de jovens e suas programações, basta pesquisar no Facebook por Oficina dos Ceifadores e curtir a página.